das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual, igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Água em vinho tornou, os olhos dos cegos abriu. Não há outro igual, igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual, igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus. Ele é o nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Exalte ao Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Te exaltamos nessa noite, Senhor. Poderoso Jesus, aos teus pés aqui estou. Que eu poderia te oferecer por tudo que tu és. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa
Jesus, eu ouço o som da tua voz. Tuas palavras são mais desejáveis que o mais doce mel. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Você pode com as suas palmas. É pra ti, Senhor. Tu és digno. Tu és o nosso tesouro. Como Maria, que estava aos teus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos teus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos teus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Aleluia! Tu és o nosso Senhor. Aleluia. Te exaltamos nesta noite, Jesus.
Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Vamos, igreja! Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestades, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruja os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruja os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. A honra, a glória, a força. Exalte a Ele nessa noite. Ei! Exalte ao Senhor. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor.
quando nós temos veredas, eu costumo trazer um tema associado à família, né? Hoje eu quero falar sobre a mulher sábia. Então as mulheres aí, ficam bem atentas, que vocês são muito sábias, e os homens muito mais. É a pessoa que ia ficar só para as mulheres, né? Boa noite, igreja. Graça e a paz. No último culto que eu participei na Igreja Batista, lá no Sul, o pastor falou uma pequena história que me marcou bastante. De um crente que estava numa situação de risco, numa enchente, tentando salvar sua vida e da sua família em cima do telhado de sua casa. E veio o vizinho com um barco e disse: pula aqui, vem, vou salvar vocês, vem comigo. E ele respondeu: não, o meu Deus vai me salvar. Eu não vou, meu Deus vai me salvar. E o vizinho foi embora, salvou outras famílias. E logo o barco já não podia mais navegar e salvar aquela família. E aí veio o helicóptero do Corpo dos Bombeiros para salvar aquela família. E ele gritou para os bombeiros: não vou com vocês, Jesus, o meu Deus vai me salvar. E os bombeiros foram embora e ele ficou. Isso me marcou muito por quê? Porque Deus falou com ele e disse o seguinte: eu não tenho como te salvar, irmão. Eu mandei para você o seu vizinho com o barco e você não quis entrar. Eu mandei para você o corpo de bombeiros para lhe salvar de helicóptero e você não quis embarcar no helicóptero. Não há o que eu possa mais fazer por você. Você não quer ajuda. E na nossa vida, quantas vezes o vizinho passa com o barco, o bombeiro vem tentar içar a gente e a gente simplesmente não aceita. E na verdade é Deus nos estendendo a mão e querendo nos ajudar. Por que eu estou contando isso? Porque assim é as oportunidades que a igreja dá para a gente participar. A Universidade da Família, né, pastor? Tem então esses cursos, assim como veredas. Tem sido na minha vida um bombeiro me puxando, me salvando da enchente, né? Me salvando do perigo. Então eu acho que às vezes Deus coloca, às vezes não, eu tenho certeza, é Deus que coloca esses eventos da igreja, é Deus que coloca os pastores nesse palco falando para a gente, e a gente tem que saber aproveitar. Então o que eu deixo assim para vocês é: participem, aproveitem, usem essas oportunidades que a igreja dá para a gente recuperar a nossa saúde emocional. Esse é o meu recado. Obrigada. Graça e paz, igreja. Então, para mim é tudo muito novo, pastor. Em outubro do ano passado, foi a primeira vez que eu pisei aqui dentro. No dia 18 de dezembro, o pastor Sérgio me batizou. E do dia 18 de dezembro para cá, eu resetei o HD. Zerou. E eu estou absorvendo tudo, buscando tudo. O Veredas me surpreendeu, Anderson. Me surpreendeu com a qualidade do treinamento. Com um tema que eu não imaginei, a gente leu o título, Veredas Antigas. Eu que gosto da parte histórica da Bíblia, pensei, que legal. Você chega ali, é família pura, é salvação. É um treinamento que eu acho que toda família deveria fazer. E tem treinamentos que a gente separa, às vezes, o marido da mulher, para ficar mais à vontade. Esse, eu vi famílias, marido, mulher, filhos, um cutucando o outro, viu? Viu o que Deus quer de nós? Está vendo? É bênção pura. Uma equipe maravilhosa de facilitadores, muita gente. É onde o homem entende o seu papel como valente da família. É onde a mulher entende seu papel como
genitora e cuidadora daquela criança, e é onde principalmente os filhos entendem o seu papel e o que Deus espera de cada um. É o recado que Deus manda para nós nesse treinamento, o que Ele quer que cada um de nós faça em busca da salvação. Então eu fui breve, porque a Dani já falou bastante. Recomendo a todos que nas próximas oportunidades vão. Se vocês falarem com qualquer um que esteve lá ontem, principalmente as famílias que levaram os filhos, eles vão dar um depoimento retificando o que eu acabei de falar para vocês. Muito obrigado, graça e paz. Obrigado, casal. Veredas, Universidade da Família, é mais uma ferramenta e você pode usar, tem vários outros cursos, né? Nós vamos fazer Mulher ao Máximo, a Mulher Única como é o máximo, e aí vai, CRAU, então, tantos cursos que você pode usar com a sua casa, com a sua família, e é muito abençoado, Veredas. E nós também queremos lembrar os irmãos do evento que nós estamos falando, no final do mês de abril, que nós vamos entrar. Sexta-feira é só para homens, né? Então os homens podem convidar outros homens para vir. No sábado, só mulheres, domingo para toda a igreja. Então esse casal que falou aí, vão vir de São Paulo, ele vai falar para os homens, na sexta a esposa vai falar, no sábado para as mulheres, no domingo os dois vão falar para a igreja toda. Então não deixe, querido, não fique de fora, não marque pescaria, não faça outra coisa nesse final de semana. Aliás, nenhuma, mas principalmente nesse, quando a gente aproveita trazendo alguém de fora para vir falar para a gente. Dia 12 vai ter casais, né, Barbizan? 12 vem o pastor Di. Não vai, né? Mas vai ter o evento. Dia 12, é 12 mesmo, né? 12. Nós temos sempre a família, trabalhando com a família. E nós vemos sempre os problemas de família. E por isso nós estamos investindo em você. Nosso tema do ano é Vivendo a Bíblia, Salvando Gerações. Por que viver a Bíblia? Se nós vivermos essa palavra, queridos, nós vamos errar menos. Não é errar, nós vamos sempre errar. Mas errar menos em todas as nossas áreas. E hoje, queridos, aproveitando o ensejo de Veredas, eu quero falar sobre a mulher sábia. E eu quero ler um texto com vocês que está em 1 Samuel, capítulo 25. Eu quero que você abra a sua Bíblia, se você está com ela física, não feche, deixe ela aberta, porque eu não vou ler todo o capítulo, toda a história. Vou ler alguns versículos e a história continua. E eu vou usar outros versículos desse capítulo para dar base daquilo que eu vou falar com os irmãos. Mas nós vamos ler dois textos. Esse primeiro de Samuel, capítulo 25, nós vamos ler de 2 até o versículo 17. Depois nós vamos ler Provérbios 14, verso 1. Só esses dois textos por enquanto. Mas eu quero que você fique depois com a sua Bíblia aberta em 1 Samuel, capítulo 25. Se você está no celular, fique marcado aí, tá bom? Então, 1 Samuel, capítulo 25, a partir do versículo 2. Dá para projetar aí? Isso. Quero ler para cá, porque eu sempre leio ali e fico meio perdido. Vou ler para cá, vou ler daqui assim, para os irmãos, fica ligado aí. Quem não trouxe Bíblia, olha para o telão, tá bom? A Bíblia diz assim: havia um homem em Maom que tinha suas possessões no camelo, homem abastardo, tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras, estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. O Carmelo é o monte. Nabal era o nome deste homem, e Abigail, a sua mulher, esta era sensata, grife isso aí, ó, sensata, formosa, porém o homem era duro e maligno. Em outra tradução fala que ela era grosseiro, e em todo o seu trato, era ele da casa de Calebe. Ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas, enviou 10 moços e lhe disse: subi ao Carmelo, e ide a Nabal, pergunta-lhe em meu nome como está. Direis àquele homem próspero: paz seja contigo, tenha paz a tua casa, e tudo que possuis tenha paz. Tendo ouvido o que tens tosqueadores, os teus pastores estiveram conosco, nenhum agravo lhes fizemos, e nenhuma coisa sentiram falta todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços, eles te dirão:
achem a mercê, pois, os meus moços, a tua presença, porque viemos em boa hora. Dá, pois, aos teus servos, a Davi, teu filho, qualquer coisa que tiveras à mão. Chegando, pois, os moços de Davi, tendo falado a Nabal todas essas palavras, em nome de Davi, aguardaram. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem ao Senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses, para que degolei para os teus tosqueadores, e daria a homens que não sei de onde vêm? Então os moços de Davi puseram-se a caminho, voltaram, e tendo chegado, lhes contaram tudo, segundo todas estas palavras. E pelo que disse Davi aos seus homens, cada um cinja a sua espada, e cada um cingiu com a sua espada, e também Davi e a sua. Subiram, pois, Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem, ou seja, eram 600 homens. Neste meio tempo, dentre os moços de Nabal, anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros ao saudar ao nosso Senhor, porém, este disparatou com eles. E aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons, e nunca fomos agravados por eles, e de nenhuma coisa sentimos falta, em todos os dias do nosso trato com eles, quando estávamos no campo. De muro em redor, nos serviram todo o dia, como de noite, todos os dias que estivemos com eles, apacentando as ovelhas. Agora, pois, considere e vê que hás de fazer, porque já o mal está, de fato, determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. E ele é filho de Belial, e não há quem lhe possa falar. Até aqui. Agora nós vamos ler Provérbios 14, verso 1. Esse aí acho que todo mundo sabe, né? A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola, com as próprias mãos, a destrói. Vamos orar? Senhor, nós lemos a tua palavra, ela é poderosa, ela tem, Senhor, o poder de discernir pensamentos, intenções do coração, e nós queremos, ó Deus, que a mesma fale aos nossos corações nesta hora, possamos, ó Deus, entender o teu propósito, o teu desejo, Senhor, para a nossa vida, para a vida da igreja, para as famílias, Senhor, que nós possamos aprender com essa mulher chamada Abigail, que ela nos ensina, Pai, como uma mulher sensata, como uma mulher sábia, que cuidou da sua casa, Senhor, que evitou tragédias, que assim, Senhor, também nós possamos estar assim atentos, para que possamos, ó Deus, evitar, segundo a tua palavra, Senhor, tragédias na nossa casa, na nossa família, pois nós oramos ao Senhor pedindo a bênção do Senhor sobre todos nós, no nome do Senhor Jesus, amém e graças a Deus. Então o texto fala de um casal chamado Abigail e Nabal. A história, muitos de vocês conhecem. Nabal, a Bíblia já vai falar que ele era um homem, além de grosseiro, né, de maligno, ele também era um beberrão, gostava de beber demais, né, além da conta. Um dia desses aí, uns dias para trás, eu falei sobre os que bebem muito, né, sobre os que embriagam, e Nabal não era diferente. Olha só, um homem muito próspero, muito abençoado. Davi estava ali, né, já se projetando ser rei, então o que ele pediu? Me ajuda aqui, dá um pouco de comida para os trabalhadores que estão comigo, ou seja, aqueles que me servem, eles estavam numa caminhada. Mas ele responde tão maldosamente, fala: eu vou dar comida para ninguém não, né? Geralmente a gente fala assim: vai trabalhar, vagabundo. Foi mais ou menos a resposta que Nabal deu para aqueles enviados de Davi. Davi ficou furioso e disse: eu vou lá e vou exterminar a casa de Nabal, ou seja, todos os homens seriam mortos. Mas a Abigail, a sua esposa, teve assim, né, muito sensata para amenizar, apaziguar um problema muito sério, uma tragédia que aconteceria com seu marido e todos os homens naquele momento. Depois nós vamos ler o texto sobre isso. Então nós vamos entender que a Bíblia fala que a Abigail, além de bonita, né, ela era formosa, a Bíblia fala, não era só a beleza externa, não, mas a beleza também interna, porque ela buscava o Senhor, ela era temente a Deus. Quando nós olhamos isso, é interessante, né? Hoje em dia, a grande maioria é pregado para as mulheres, né, buscar tempo para o corpo, né, para o culto do corpo. E a Abigail, ela buscava tempo em estar com o Senhor, buscar a vontade do Senhor, a presença do Senhor.
Por isso que a nossa mensagem, o tema do ano, tem muito a ver com o que Abigail viveu, né? Viver a Bíblia e salvar a geração. Abigail salvou a sua casa, salvou a vida do seu marido, salvou a vida dos seus servos, porque ela viveu a palavra. Quando a mulher sábia vive a palavra, ela pode salvar a sua casa e gerações também. Porque Abigail não salvou só o seu marido, salvou os seus criados, seus servos, todos os homens daquela região, porque todos seriam mortos. Se você ler o texto, você vai ver isso. Então Abigail, ela mostra para nós, né, um exemplo de mulher que nós precisamos ter, o que ela nos ensina. Então ela fala que ela era corajosa, pacificadora, né? A Bíblia fala que ela era sábia, ela foi sábia em proteger toda a sua família, ela agiu de forma responsável, o marido irresponsável. Você conhece algum marido irresponsável? Tem muitos por aí, né? Mas também tem mulher irresponsável, não é só homem não, ambos podem ser, mas Abigail, ela era uma mulher muito responsável e era sábia. Dentro da sua obediência a Deus, ela agiu com princípios bíblicos, né? Diante da crise, diante do conflito. Se nós perguntarmos aí, quem é o casamento que está em crise? Tem muitos casamentos em crise. E nessas horas, nós devemos saber tomar as decisões certas. Nós não devemos tomar atitudes, né, precipitadas, agir de forma errada, observar os princípios. Porque geralmente, quando nós escutamos aí o mundo, eles falam assim, faz isso. Se o homem traiu a mulher, por exemplo, fala, paga com a mesma moeda, né, e vice-versa. Mas não é o princípio bíblico, não é o ensinamento da palavra. Mas nós, às vezes, somos assediados disso. Abigail, diante do problema, ela buscou a palavra, buscou o Senhor e resolveu o problema. É óbvio, depois que ele morreu, ela acabou casando com Davi, né? Ela não foi boba assim também não. Mas, enquanto estava com o esposo estava vivo, ela defendeu a casa dela, defendeu a família dela, defendeu o marido dela, porque, segundo a Bíblia, diz que ele é um cara maligno. Aí você pensa assim, eu casei, fiz um casamento errado. Meu marido é grosseiro, é beberrão, é maligno. Não, você casou, agora você tem que resolver, né? Colocar sua casa em ordem, né? Colocar sua vida e seu lar nas mãos do Senhor, para que o Senhor abençoe a sua casa. Eu estou dando uma introdução aqui, porque é para você prestar atenção no que eu quero falar para você. Não é? Porque qual é o padrão do mundo? É totalmente diferente da palavra, né? Os conselhos são diferentes. Não é? E nós precisamos então dar conselhos bíblicos. Então ela toma a dor do marido e ela se coloca como se fosse ela errada. Você faria isso? O marido foi tonto, doidão, né? Sem juízo. Ela chega para Davi e ela antecipa a chegada de Davi na casa dela. Ela vai ao encontro de Davi, a história diz isso. Ela manda os seus servos ir na frente. Primeiro ela prepara banquetes, prepara pão, prepara comida e leva para aqueles que estavam com fome de Davi. E ela vai de uma forma muito sutil e apazigua o problema. E ela se coloca como ela que fosse a culpada. Você faria isso, mulher? Tem um marido doido, tonto, maluco. Aí você fala assim, não, eu que sou a culpada. Para salvar a sua casa? Para resolver o problema do seu lar? Dificilmente. Mas Abigail foi assim. E nós vamos ver isso. Então a mulher sábia não é de ficar em casa, ela edifica a casa. Não é? Tem gente que diz que a mulher sábia é de ficar em casa. Não é isso não. Edifica a casa. Não é? Ou seja, a sua família. E agora então nós vamos ler alguns ensinos, né, desse texto que traz para a gente. Então, como ela fala que ela já era uma mulher inteligente, não é? Ela não era sensata, né? Ela não era tola, era uma mulher inteligente, temente a Deus, né? Se nós olharmos a palavra, ela vai dizer isso. Então, o que essa mulher sábia pode nos ensinar, né? Na hora da crise de um casamento? Que esse casamento estava em crise, que ia ter morte naquele casamento. Não era só uma separação, ia ter homicídio naquela casa. Então, a Abigail nos ensina, primeira coisa, a mulher sábia, na hora do conflito, ela tem a humildade para resolver os conflitos. Nós não lemos o versículo, mas vamos ler o versículo 23 e o versículo 24. Olha só o que ela faz. No versículo 23, vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se. Olha isso aí, apressar, tentar resolver logo, não ficar empurrando, não ficar postergando problema, né, jogando por debaixo do tapete, não. Ela se apressou, desceu do jumento, prostrou-se o rosto diante de Davi, ou seja, com humildade,
inclinando-se à terra, ou seja, em respeito, né, ao homem, porque a mulher, ela jamais podia falar com o homem, né? Ela não tinha, na mentalidade judia, assim, principalmente uma mulher sair de casa e encontrar com um guerreiro, jamais. Mas ela faz isso. Ela reconhece, ou seja, a autoridade de Davi, e se prostra, que não era nem o marido dela. Se prostra, lançou os pés, diz a palavra, e aí diz: ai meu Senhor, caia a culpa sobre mim. Olha só o que ela fez. Eu que sou culpado do meu marido não ter te atendido. Mulher sábia, livrando o marido do problema, livrando o marido da morte. Eu que fui errada, a culpa caia sobre mim, permita eu falar a tua serva contigo, ouve as palavras da tua serva. Se ela fosse exaustiva, né, barraqueira, Davi, ele passava um cerol nela e em todo mundo. Porque geralmente tem mulher que é barraqueira, não é? Em vez de resolver o problema, ela senta o pau na barraca, sai gritando e fazendo estrandalhaço. Ela não, foi humilde, disse: olha, eu que sou o problema. O problema do meu marido não te atender fui eu. O que ela estava fazendo? Salvando o seu marido e a sua casa. Na hora da crise, você faz isso? Ou você fala: quero nem saber, e chuta tudo, e sai gritando, e bate porta, pega a mala, fala: já a porta da casa, da rua é a sua serventia, toma marido. Se você jogar o seu marido fora, sabe de uma coisa, tem 100 lá fora esperando ele. Porque homem está difícil. Homem, né? Homem com responsabilidade. Porque tem uns homens que eles não estão tendo responsabilidade. Eles querem só um cantinho para ficar debaixo do colo da mulher, ela trabalhando, o bicho mamando e comendo na boa. O que tem motorista de mulher, não é pouca gente não. Porque os homens não são mais homens, infelizmente. Aí vem uma geração mais novinha ainda, que é pior ainda, não é? Fala manso demais. Mas olha o que essa mulher faz. Então tem a humildade. Tenta resolver o problema apressadamente. Tem a sabedoria. A sabedoria, nós estamos estudando em Provérbios, ela é a mestra da nossa vida. Salomão estava falando sobre isso. Agora Abigail, então, ela disse: sou eu a culpada disso. Meu marido é muito grosseiro. Meu marido é maldito porque eu tento, né? Mas ele é muito assim. Então, tenha um pouquinho de misericórdia com meu marido. Você, se fosse Abigail, você faria isso? Tomaria a culpa para você, mulher? É ruim que tomaria? Vai te lascar, marido. Você que resolveu o problema, você agora engole o seu angu. Você que torceu o angu aí, mexeu o angu, vai agora se estrepar. Eu já estou partindo para outro. Mas a Abigail não. Então, diante dos problemas, o que nós fazemos? Nós queremos transferir a culpa. A culpa é sua. Ela não colocou a culpa no marido. Ela poderia dar de dedo na cara dele: bem feito, agora você vai ver. Ela podia chegar lá para Davi e dizer: vai lá e passa o cerol naquele maligno mesmo, naquele avarento mesmo. Ela não fez isso. Ela disse: olha, a culpa é minha. Olha para a tua serva. Porque se ela fosse arrogante com Davi, ela sabia que ela morria, o marido também, todo mundo. Olha o texto. Ah, meu Senhor, caia a culpa sobre mim. Permita falar a tua serva. Olha, ela se colocou na condição de serva. E mais lá na frente, no versículo 41, não precisa colocar agora, ela lava os pés, não só, né, daqueles que estavam ali, mas de todos os servos de Davi, ela lava os pés. Ela tinha condições, ela precisava fazer isso? Não, mostrou humildade. O que ela estava querendo? Uma reconciliação. Disse: se eu fizer isso, eu vou quebrar esses caras no meio. A Bíblia diz que quando nós temos algumas atitudes bíblicas, nós colocamos brasa na cabeça das pessoas. Sabe o que ela coloca brasa na cabeça da pessoa? É ele ficar fervendo, começar a pensar no que ele não estava pensando. Mas às vezes nós temos atitudes só humanas. Reagimos na força do braço. Reagimos na força, né, da nossa sabedoria, da nossa inteligência. Ah, é assim que diz e tal, a lei e tudo. Mas a Bíblia, o que a Bíblia diz? Se fosse olhar pelas novelas, né, arruma outro.
Abigail disse a Davi: o que fazes o meu marido? Se você matá-lo, você está fazendo comigo. Se você for fazer mal a ele, você vai fazer comigo. E ele disse que era só os homens que iam morrer. Está escrito na Bíblia. Todos os homens daquela casa, os servos, aqueles que serviam lá, que trabalhavam lá, né, tosqueando, todos iam morrer. Todos os homens, diz a palavra. Ela disse: se você faz com meu marido o que você está pensando em fazer, você está fazendo comigo. Não é toda mulher que faz isso, não. O que ela fez? Ela usou a Bíblia. Provérbios capítulo 15, o que a Bíblia fala? A palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Se ela fosse lá, ela levava uma espadada logo no pescoço. Aí, tchau. Mulher histérica, não é? Cuidado, querida. Você precisa viver a palavra. Olha a história de Abigail, história linda. Segunda coisa, a mulher sábia na hora da crise, ela age com prudência. Olha o versículo 33, sabe quem chamou ela de prudente? O próprio Davi. Olha o versículo 33. Bendita seja, o quê? A tua prudência. Olha, Davi reconheceu nela a prudência dela. Mulher prudente, perspicaz, né? Sábia. Bendita seja a tua prudência. E sabe a prudência dela, sabe o que fez? Louvou o Senhor. A prudência dela fez Davi louvar o Senhor. Olha o seguinte, olha a sequência do versículo. Bendita seja tu mesma, que hoje tolhestes se derramar sangue por mim na própria mão, que me vingasse. Olha o versículo seguinte que ele vai falar, 34. Disse: porque tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de que fizesse mal, se tu não se apressasses e não vieras ao encontro, não ficaria a Nabal e até ao amanhecer, e nem sequer um dos homens do sexo masculino, que eu falei que todos iam morrer. O que ele falou para ela? Você é muito abençoada. Você é bendita. Ele bendizeu o Senhor também por isso. Então ela fez o quê? Ela agiu com prudência. Ela correu e antecipou o problema. Você agiria assim? É para a gente pensar, não é? Olha o versículo 18 e versículo 19. Ela agiu com discrição. Versículo 18 e versículo 19. Então Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas, 200 passas de figo, e pôs sobre o jumento. E disse aos seus moços: ide adiante de mim, pois eu vos seguirei de perto. Porém, nada disse ela ao seu marido Nabal. Disse: eu não vou falar com ele não, porque ele não vai deixar eu ir. Se ela fosse falar: eu vou lá, vou tentar. Ele disse: não vai não, deixa ele vir que ele vai ver com quem está falando. Eu sou muito macho. Ela foi discreta. Ela agiu com prudência. Ela teve um controle emocional, como ninguém tivesse. Você já pensou em enfrentar um exército de 400 homens, tudo armado, com sangue nos dentes para matar, que Davi era sanguinário. E ela vai e está ali se colocando na posição, né, se humilhando por causa de um marido tolo. Talvez seu marido é muito tolo, mas você é uma mulher sábia. Você coloca diante do Senhor e vai salvar esse marido tolo que você tem. Esse marido beberrão, esse marido adúltero. Você pode salvar a sua casa. A Bíblia vai nos ensinar isso. Olha o versículo 32, eu falei que Deus foi exaltado, né? Davi exaltou a Deus pela vida de Abigail. Olha o versículo 32, Davi disse então a Abigail: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel. Olha só, Davi agora exalta Deus
pela atitude da mulher de Abigail, pela atitude de Abigail, mulher sábia. Quantas de vocês talvez já fizeram, né, na força do braço, aqui no calor da raiva, do ciúme, de muita coisa, já fez tanta coisa errada. Talvez você está sozinha hoje porque você agiu de forma errada. Ah, ele é um beberrão, ele é um prostituto, não aguento, ele é um maligno. O texto diz que ele era maligno. Volta lá no versículo 3 para mim. Na outra tradução ele fala que ele era grosseiro, homem grosseiro. Que sabe, porteira sem, né? Coisa para todo lado. Nabal era um homem, era o nome deste homem. E Abigail, a sua mulher, era sensata e formosa. Porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Grosseirão. Sabe, eu sou macho, né? Mas ela foi sábia. Ela pensou no seu marido, pensou na sua casa. Então ela trouxe paz para a sua casa. Olha só o versículo 35. Diante de uma crise, em vez de ter uma tragédia, ela traz paz. Davi agora libera ela e manda ela ir para casa em paz. Olha que coisa boa. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que ela tinha trazido a ele e lhe disse: sobe em paz à tua casa. Queridos, vocês, mulheres, homens que estão aqui, o que eu quero que você grifa isso, eu quero que vocês voltem em paz para a casa de vocês. Talvez tenha um conflito aí, gerando num lar, numa família, não é? Desentendimento, relacionamento está muito ruim. Eu quero dizer que hoje você pode subir em paz para a sua casa. Você pode colocar esse problema para Deus resolver, como a Abigail colocou nas mãos do Senhor para resolver. Tanto é que Davi disse: olha, bendito seja o Deus de Israel por tua atitude. Eu quero que você volte para casa, não é brigando, eu quero que você volte em paz para a sua casa. Não é cutucando o outro, não, tá vendo aí, mulher, tá vendo aí? Né, os homens querendo cutucar as mulheres aí. Não é isso que eu estou querendo dizer aqui. Estou querendo que você resolva o seu problema da melhor maneira. Com sensatez, com humildade, com os princípios da palavra. Buscando a orientação diante do Senhor. Não é do mundo, não é, sabe, só de uns terapeutas loucos que tem por aí, não. Então nós precisamos ter consciência. Ela trouxe paz para a sua casa, que estava em turbulência. A casa estava em turbulência. Haveria ali muita mortandade, muita morte naquela casa. É fácil? Volte em paz para a tua casa. Então Deus quer que você saia deste culto, sabe, e volte para a sua casa tranquilo. Por que a gente está enfatizando você ler a Bíblia, estudar a Bíblia? Porque você vai ver histórias como essa, vai dizer: poxa, eu não pensei assim, não pensava assim. Em outros tempos, não é? Eu chutava o pau da barraca. Em outros tempos, é verdade, porque você era ignorante também, talvez você não era tão sensata como você deve ser, tão prudente, não é? Tão sábia. Porque a mulher sábia edifica a casa. Aqui está a história de uma mulher sábia. Salvou a vida do marido. Já pensou ela querendo assim: eu vou ficar tranquila que agora eu vou livrar de um problema desse maluco, desse cara maligno, desse grosseiro. Vou ficar tranquilo. Vai matar e eu vou arrumar outro novinho, bonitão, cheio da grana. Engano seu, minha filha. Engano seu. Esse que Deus colocou na sua mão é para você ficar com ele até que a morte separe. Mas às vezes nós achamos que vou trocar, né? Vou buscar outro, vou buscar outra. E os problemas só vão se agravando, que um abismo chama outro abismo. Põe a sua casa na presença do Senhor e vai em paz para a sua casa. Coloca a tua casa diante do Senhor. Aprenda sobre valores, não é? E a gente dá tanta aqui ferramenta para você. O Ministério de Casais está aqui, pastor. Aqui o Marcelo Barbizan, que daqui uns dias vai passar pelo concílio, né? A esposa, mas só trazendo coisas boas para as famílias, e você não vem, depois o seu casamento está arrebentado, e você fala: poxa, o que a igreja está fazendo por mim? Poxa, não é? Veredas, né? Ministério de Casais, tantas coisas. Leia a Bíblia. Se você vai salvar a sua casa, se você viver a palavra de Deus, você vai salvar o seu casamento. Homens e mulheres, você vai salvar o seu casamento se você estiver colocando a sua vida diante do Senhor.
Você conhece alguém, né, que a casa está pegando fogo, as coisas estão pegando fogo, e ele está bem assim, não estou nem aí. Nabal era um, sabe o que ele estava fazendo? Diante de todos os problemas, sabendo que, e o criado dele já tinha dito, olha, Davi vai vir, vai te matar. Sabe o que ele fez? Vocês nem têm ideia, né? Ele fez um churrasco. Geralmente o cara não está nem aí, faz um churrasco. Chama os pseudos amigos, né? Os beberrão de cachaça. Só nessa hora que eles aparecem, tá? Na hora do problema, vaza tudo. Já pensou na hora lá do churrascão, e a Abigail não fosse nem um pouco sábia, está rolando lá, né? As hiking da vida daquele tempo, tá tomando todas, tuc, né? E ela, se não fosse sábia, o que ele ia fazer? Desligar o som. Pá! Na verdade, ela ia jogar o som no som, né? Ela ia virar aquele som assim, ó. Né? Acabou! Sabe o que os amigos de Nabal iam falar para um para o outro? Ela é descompensada, ela é maluca, ela é doida. Não é ou não era? Ela que ia ficar de mal. Olha a descontrolada ali, olha a maluca aí. Mas sabe que ela chega na hora que a festa está rolando lá? Né? Vai rolar a festa, né? Você está rindo? É a história de Nabal, gente, que eu estou cantando para vocês, falando para vocês, pregando para vocês. Sabe quando ela chega na hora da festa? Em vez de fazer um barraco, mandar todo mundo embora, os inimigos, os amigos, e chegar na cabeça de Nabal e esfregar ele na parede, sabe o que ela faz? Fica calada. Espera a festa acabar. No outro dia, o cara de ressaca, com aquele olhão assim, cara de, né, de bobo, de tolo. Ela fala, vem cá, Nabal. Você não morreu, sabe por quê? Porque eu me coloquei no seu lugar. Eu me representei você. Porque ainda você é meu marido. Você não foi sábio. Mas eu fiz isso e fiz isso. Por você, garotão, tolo, bobo. Aí ela arrebentou com ele, mas só na hora certa, falar na hora certa. Já pensou se ela fosse gritar com ele na hora que ele estava chapado? O que ele ia fazer? Chapa! Maria da Penha. Não ia dar outra coisa. Ela saía dali e ia registrar um BO, meu amigo. O cara, 200 metros no mínimo, né? Ia ficar longe dela. Hoje em dia, a história de Nabal não é diferente de hoje, gente. O cara estava lá na Manguaça, fazendo festa, churrasco. Vai ler a história aí, você vai ver a história aí. Não é? Então, quando ela passou ali, né, aquele momento em que ela começa a falar com ele. Vamos ver o versículo 36 e 37. A mulher sábia não abandona sua casa na hora da crise. Anote isso. Voltou Abigail a Nabal, e eis que fazia em casa aqui é um banquete, mas vamos pôr hoje um churrasquinho, né? Como um banquete de rei, olha só, com todo o direito de tudo. O vinho melhor, o uísque, o melhor, o importado, né? Ainda com vodka, certo? Né? Aí com energético também, entendeu? Tem ou não tem? Agora está todo mundo calado, né? Mas os energéticos rolam aí, né? Com energético, estava lá, naquela festa. E aí o seu coração estava aonde? Cheio de alegria. O cara não sabia que ia morrer. Ele sabia, na verdade, ele até sabia. Ele dizia, estou nem importando não, estou nem aí. E ele, já muito, o quê? Tomadão, chamando Jesus de Genésio, né? Cachorro de cacho, muito embriagado, pelo que não se referiu a ela coisa alguma. Ela ficou, sábia. Deixa esse circunciso aí, deixa ele se alegrar aí. Comeram, fizeram um banquete, e rolou a festa. Eu estou falando alguma coisa diferente dos dias de hoje? Não, eu só estou contextualizando vocês, coisa que aconteceu há muitos anos. Olha só, pelo que não lhe referiu ela coisa alguma, e nem tão pouco e nem muito, até o quê? O outro dia. A festa acabou, todo mundo foi embora, a churrasqueira estava cheia de coisa para limpar,
louça para lavar daquele tanto, que os caras só comem e vai embora, não lavam, não faz nada, né? Né, Júnior? Quando o cara vai no churrasco da casa dos outros, pelo amor de Deus, gente, ajuda a fazer alguma coisa. Eu fui pedir ajudar, mas a mãe da Júnior não quis deixar eu ajudar no churrasquinho que teve lá hoje. Mas eu gosto de ajudar, né? Olha, você tem que ajudar. Você tem que participar. Você não pode chegar lá também só de bicão, também, olhando para cima, né? Tem uns caras que é fora do comum, né? Por isso que eu falo assim, eu gosto do criticrente. Por que criticrente? Você leva alguma coisa. Leva alguma coisa. Né? Chega lá só, né? Cara limpa, não. Quando você vai para algum lugar, vai com alguma coisa, nem que seja com a água. Né? Quer ver um negócio? Quer ver um negócio sério? É os rapazes quando casam, né? Casa aí com a menina, e aí vão para a casa do sogro. Vão de mão limpa. Depois, acaba de comer, vai dormir, não ajuda na casa. Meu Deus, misericórdia. Tem que ensinar essas mulheres, esses rapazes, saber que, como é que é a casa. Agora não é mais a casa da mãe e do pai, mas não, agora é a casa, né? É outra casa. A nora, o genro, tudo tem que cuidar, ajudar, né? E aí, versículo seguinte, pela manhã, presta atenção que eu quero falar com você. Pela manhã, estando Nabal já livre do quê? Da bebida. Estava livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas. Ou seja, teve uma conversa tranquila com ele. O cara, depois da ressaca, ele fica assim com a cara, né, de bunda, né? Aí, o que ele fez? Ela fez. Falou tudo com ele. E se amorteceu o coração dele, ele ficou como pedrificado. O cara não tem mais razão, né, para falar nada, ficou durão. Ele ficou como o quê? Como uma pedra, sem argumento. Você já viu alguém assim? Será que o seu marido tem agido assim? Ficou pedrificado. A sabedoria de Abigail, se ela não fosse sensata, né, ela tinha feito tudo errado. Tinha tido uma tragédia, tinha tido morte, acabado um casamento. As pessoas hoje preferem, sabe, trocar assim de casamento, de esposo, como troca de camisa. Porque não quer suportar nada. Olha que essa mulher suportou, gente. Ela enfrentou um exército. Ela enfrentou 400 homens armados. Sozinha. Falou, olha, o problema dele sou eu. Se ele está assim é porque eu sou culpada. Mas olha, não toca no meu marido não. Se você tocar nele, você está tocando em mim. Tudo que você fizer com ele, você está fazendo comigo. Sabe? O que ela estava falando? Olha, ela vai, não sei se ela tinha filhos, né? Não diz. Mas se ela tivesse filho, olha, os filhos vão ficar sem pai. Como é que eu vou criar esses meninos? Porque quem trazia a provisão era o marido, né? Hoje nem todos trazem a provisão. Mas naquele tempo era o homem que trazia a provisão para casa. Vai ficar sem provisão a minha casa. Eu gosto demais da Bíblia. Ela é muito contextualizada. Ele era um beberrão? Sim. Um embriagado? Sim. Mas ela falou assim, a culpa disso tudo sou eu. Cara, é uma mulher santa de Deus. Né, Evelyn? Eu acho que uma mulher assim, está difícil encontrar nos dias de hoje. O problema dele sou eu. Claro que não era, né? Então, queridos, olha só, o que ela fez? A mulher sábia, na hora da crise, ela põe o problema na mão do Senhor. Olha o versículo 26. Eu quero que você coloque o seu problema, a sua adversidade nas mãos do Senhor. Versículo 26 diz assim, agora pois, meu Senhor, ela estava lembrando de Deus. Tão certo como vive o Senhor e a tua alma, estava falando lá para Davi, né? Fortes pelo Senhor, impedido de derramar sangue, de vingar por todas as tuas próprias mãos, como Nabal, sejam os teus inimigos e que procuram fazer mal ao meu Senhor. Mas ela coloca diante de Deus. Se nós olharmos o versículo seguinte, ela pede pela misericórdia do Senhor. Ela coloca dizendo, olha, por Deus. Em outras palavras, ela fala, por Deus, cuida da minha casa, cuida do meu marido. Olha o versículo 28.
perdoa a transgressão da tua serva, como se ela que tivesse errado. Pois de fato o Senhor te fará casa firme. Agora é o Senhor Deus. O Senhor te fará casa firme. Ele disse, olha, Deus vai cuidar da tua casa, Davi. Deus vai estabelecer o teu reinado. Ele não estava ainda, né? Porque pelejas as batalhas do Senhor, e não se achem mal em ti por todos os teus dias. O que ela estava fazendo? Intercedendo por Davi. Ela estava colocando a vida do inimigo diante do Senhor. Mas ela pede perdão, como se fosse ela. Perdoa a transgressão da tua serva. Olha só, não foi ela. O erro não foi dela. Mas ela fez isso, por quê? O que então ela me ensina? Né? A Abigail sabia que se ela estivesse em Deus, a sua casa estava firme. Aí vem o salmista, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia a sentinela. É o Senhor que edifica a casa. Você quer um lar saudável, sustentável? Coloque a sua casa nas mãos do Senhor. Busque o Senhor, coloque o Senhor dentro da sua casa. Não deixe ele lá de fora, não deixe ele longe. A Abigail, então, ela poderia arrumar muito fácil um outro homem. A Bíblia diz que ela era bonita. Não era, né? Sem noção, não, era bonita. O texto diz isso. Era formosa. Era fácil de casar de novo. Então, Abigail requer que nenhum sacrifício. Olha só que é essa frase. Essa frase eu escrevi aqui, eu quero que você preste bem atenção nela. Nenhum sacrifício é grande demais quando se trata de salvar a sua família. Nenhum sacrifício é grande demais quando se trata de salvar a sua casa. Viu o sacrifício que ela fez? Ela foi encontrar com o exército, ela sabia que eles vinham para matar, vinha com sangue no dente, mas ela colocou ali com humildade, com sabedoria, com presteza, com agilidade, com sabedoria. Então o que a Abigail agiu com o quê? Como uma embaixadora daquele tolo, daquele marido dela. Talvez, mulher, você tenha um marido tolo igual Nabal. Você pode ser embaixadora desse marido. Representar o seu marido bem. O que ela fez foi representar para Davi o seu marido. Representar aquele homem maligno, grosseiro, ela representou bem. Ela foi uma embaixadora da sua casa. Mulheres agora, falando para vocês mulheres, você faria isso? Na sinceridade? Você fala, é ruim, hein? Que esse beberrão aí se lasque. Eu vou arrumar um bonitão, porque eu sou bonita. Fala a verdade, é ou não é? Não quer falar não, né? Mas é. Mas é. Nós não estamos suportando mais nada, nós estamos com nada de, ai, não aguento mais a minha casa, não aguento mais, eu vou embora, eu vou deixar essa casa, vou largar esse lugar, eu vou chutar o pau da barraca, eu vou voltar não sei para onde, vou embora daqui, vou para os Estados Unidos. É. Não é? A Abigail não foi essa mulher. Eu quero agora findar essa palavra, já está chegando no meu horário. Eu quero perguntar aqui, qual a família que quer em paz para sua casa? Qual é o casal que quer paz para sua casa? Paz para o seu lar, né? Colocar a sua família nas mãos de Deus. Quem quer salvar a sua casa? A Abigail salvou a sua casa. A história diz, depois disso aí, 10 dias depois ele pegou uma enfermidade e morreu. 10 dias só. Olha só, tudo que ela fez, só 10 dias. 10 dias se livrou daquele maligno. Sabe com quem ela casou? Com Davi. Davi viu ela virtuosa, bonita, mandou um recado para ela. Você quer casar comigo? Ela disse, opa, na hora. Davi não era bonito também? Então, olha só, se você for sábio, logo, logo você resolve o problema da sua família. 10 dias está morto. Fica em pé. Só que não. Essa parte vocês gostaram, né? Se você ler o texto, vai falar que 10 dias logo ele morreu. Só foi 10 dias. E ela casou com Davi. Davi mandou um recado para ela, levou o servo lá. E ela foi.
e casou com Davi e foi feliz para sempre, né? Então, depois dela apaziguar aquele problema, depois da morte de Nabal, vamos ler a morte dele, só para vocês terem ideia. É o versículo 38. Diz assim: passado 10 dias, fala comigo, 10 dias. Fica de olho aí, marido, é 10 dias, hein? Feriu o Senhor a Nabal e este morreu. Quer que você morra, não? Não é isso, não. Só estou contando a história e mostrando os fatos para vocês. Mas olha só o restante. Quando ela casa com Davi, depois do versículo 39, quando Davi soube que Nabal havia morrido, disse: bendito seja o Senhor, que pleiteou a causa da afronta que recebi de Nabal. Estou lendo aqui na minha tradução. O Senhor fez com que a maldade de Nabal caísse sobre a própria cabeça dele. Então Davi mandou um recado a Abigail dizendo que desejava tomá-la por mulher. E os seus servos de Davi foram até Abigail no Carmelo e lhe disseram: Davi nos mandou buscá-la para que o Senhor seja sua mulher. Então ela se levantou, se inclinou com o rosto na terra e disse: eis que a tua serva servirá de criada a lavar os pés dos criados do meu senhor. Ou seja, ela ia lavar os pés agora dos criados. Tanto que ela era humilde. E Abigail dispôs imediatamente, montou no seu jumento, e ela acompanhou pelos cinco moças, levou junto com ela para servir, seguiu os mensageiros de Davi, que a recebeu por mulher. Davi também havia tomado, aí ela disse que outra mulher, mas quando Davi recebeu pela mulher, que coisa legal. Essa história é muito comovente, mas olha só o que eu quero fechar aqui. Ela não traiu o marido, ela não deixou o marido enquanto ele não tinha morrido. Também não pediu para Deus matar o marido, não, hein? Pediu para Deus matar o marido, não. Mas o que eu quero dizer isso para você, é muito sério. Eu quero que você coloque a sua casa diante do Senhor, a sua família diante do Senhor, o seu lar diante do Senhor. Não sei se o seu lar está em conflito, se a sua casa está em conflito, mas hoje é dia de você voltar para casa em paz. Davi mandou ela assim: volta para casa, volta para a sua casa com paz, vai em paz para a tua casa. Esse versículo é tremendo, quando ele mandou ela ir para casa com paz. Versículo 35, põe de novamente aí para mim. Então Davi recebeu da mão de Abigail, que lhe havia trazido, e lhe disse: volte em paz para a tua casa, sobe em paz a tua casa. Vamos cantar uma canção? Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração.
queridos, talvez o seu casamento está passando por uma turbulência. Talvez não seja conjugal, mas talvez seja financeira. Talvez com problema de saúde. Você está entendendo que está turbulento, está acontecendo. Talvez até mesmo o relacionamento está ferido, tem conflito. E eu quero orar pela sua família. Eu quero orar pela sua casa. E eu quero que você vá em paz para sua casa. O desejo do Senhor é que você volte para sua casa com muita paz, harmonia no seu lar. Então eu quero, talvez, não sei o que passa no seu casamento. Não significa que seja traição, não significa que seja... Mas talvez, como eu disse, talvez uma turbulência financeira está trazendo conflitos. As finanças não estão equilibradas. Talvez uma enfermidade está trazendo conflitos. Talvez mesmo alguma área que você quer colocar diante do Senhor, diante da igreja, diante do altar do Senhor. Fala: Senhor, Senhor, perdoa, Senhor, cuida, Senhor, sara. Se você deseja, como família, como casal, talvez você, mas meu marido não está aqui, ou minha esposa não está aqui. Vem só você, representa a sua casa. Abigail foi sozinha. Eu quero orar com você. Eu quero terminar esse culto orando pela sua família. E se você quiser que nós oremos pela sua família, vem aqui neste lugar aqui, ó, pertinho do altar, dizendo: Senhor, eu quero que o Senhor resolva o problema, aquela turbulência da minha casa, da minha família. Vem mesmo, vem aqui, nós queremos orar com você. Nós queremos clamar por você. Amém. Pode vir aqui. Os irmãos que estão clamando, vamos orar. Os pastores, a pastora. Vem aqui, querido. Vem aqui mais perto. Pode vir. Vem, vocês. Você que está solteiro, você está sozinho, sozinha. Eu quero uma família, pastor. Eu quero um lar. Pode chegar mais para cá, ó. Quero chegar mais para cá. Eu sei que talvez não vai caber todo mundo, né? Mas vamos chegando mais para cá. Chega mais para cá. Chega mais para cá. É a sua casa que você está colocando diante do Senhor. É a sua família que você está colocando no Senhor. Talvez é um filho. Talvez é um filho que está meio que rebelde, distante. Um filho que não está entendendo o propósito de Deus para casa. Coloca ele diante do Senhor. Vem aqui. Coloca no altar do Senhor. Chega mais para cá um pouquinho. Chega, isso, para dar espaço para ele. Vem para cá, querido. Isso. Vocês com esses gestos estão colocando a casa do Senhor diante do Senhor, a casa da sua família diante do Senhor. Nós vamos clamar e os irmãos vão estar orando aí, orando por você, colocando a mão sobre você, sua casa. Pai amado, no nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui intercedendo por vidas, por famílias, porque família é projeto do Senhor. E essa casa, essa família que aqui está é a família de Deus, Senhor. Nós queremos que temos as nossas diferenças, mas nós queremos que os conflitos sejam todos resolvidos. Senhor, prepara para aqueles que não têm um companheiro, uma companheira. Aquele que não tem um companheiro, arruma uma companheira. Aquele que não tem a companheira, arruma uma companheira. Senhor, e aqueles que são casais, que estão com problema com os filhos, com a turbulência, Senhor, financeira. Em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, entra com providência. Ó Deus, toda seta do inimigo, todo dardo, todas as amarras do inimigo, toda cunha que o inimigo tem colocado para separar a família, agora caia por terra agora. Senhor, que sejam lares estabelecidos, lares prósperos, lares fundamentados sobre a palavra, sustentados sobre a palavra, vivendo a Bíblia e salvando gerações. Senhor, em nome de Jesus, que nenhuma família daqui, ó Deus, desses aqui que estão na frente, volte para suas casas com o mesmo problema que chegaram aqui, mas eles vão deixar esse problema neste altar, resolvido neste altar, nas mãos do Senhor, para que o Senhor possa resolver, ó Deus, e eles possam chegar em casa com o seu problema já resolvido, não mais com a carga, não mais com a dificuldade, mas resolvido na presença do Senhor. Pai, derrama bálsamo, Pai, óleo, Deus, de liberação, Senhor, de bênção. Ó Deus, milagre, faz um milagre nessa família, Senhor. Faz um milagre nessa casa, faz um milagre em mim, Senhor. Entra na minha vida, entra na minha família, Senhor. Entra na família da tua igreja e faz um milagre em nós, Senhor. No nome de Jesus, que todos aqui, Senhor, possam sair daqui abençoados, restaurados os conflitos conjugais,
os relacionamentos fortalecidos no Senhor, arraigados e fundamentados sobre a rocha que é Cristo Jesus, porque vai vir os vendavais, vai vir, Senhor, as correntes, vai vir, ó Deus, os ventos contrários, mas não será abalada a casa do teu filho e da tua filha que aqui está, Senhor, em nome de Jesus. Nós não aceitamos nenhum embate, nenhuma seta do mal sobre estas famílias, Senhor. Elas sejam sustentadas, guardadas e fortalecidas pelo teu poder, pela tua graça e pela tua misericórdia, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Recebe a bênção, família, recebe a bênção, família, recebe a bênção, família. Meu milagre vai chegar. Oh, glória a Deus. Eu não creio, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nesta hora. E hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nesta hora, me dá vitória nesta hora, me dá vitória. Recebe a vitória nesta hora, me dá vitória. Aleluia, Nesta aleluia. hora, nos dá vitória. Nesta hora, hoje o meu milagre vai. Toma posse da bênção. Queridos, eu quero que você tenha uma semana abençoada. Vocês vão para casa com a bênção do Senhor nas mãos para a tua casa, amém? Leva para a tua casa, toma posse. Deus abençoa toda a igreja, amém, glória a Deus. Domingo tem mais, sexta-feira tem mais. Tchau. Obrigado, Zé.